Meus amigos, tudo bem? São Metal Days, eu sou o Edu, bem-vindos. Eu tava pensando no seguinte, né? Algumas pessoas me perguntaram, as bandas mais veteranas, digamos assim, né? Muita gente está infelizmente morrendo, se aposentando, e aí o que vai ser do heavy metal no futuro? Né? Tem muita gente que fala, mas não tem banda, nada tá acontecendo. Não, tem muita coisa acontecendo sim, não concordo. Eu não sei se isso é uma característica do brasileiro. Eu confesso que qualquer hora eu vou fazer um estudo sobre isso, né? As pessoas tendem a ficar naquela zona de conforto, sabe? Eu ouço sempre as mesmas coisas, as mesmas bandas, e é isso. O público brasileiro não fica aberto a bandas novas. As pessoas preferem, por exemplo, sei lá, ir num barzinho, pagar para ver uma banda cover do que ir ver um som autoral, por exemplo. Tem muita resistência, as bandas de abertura que não são conhecidas sofrem muito no Brasil, então acho que isso é um sintoma para que esse pensamento venha à tona. Sabe, o dia que essas grandes bandas acabarem, nada mais resta. E não, inclusive outros grandes festivais que aconteceram no Brasil mesmo provaram o contrário, que você não precisa trazer um line-up super mega do primeiro escalão para você ter um público pro festival. O próprio Rock in Rio acho que sofre muito com isso, por trazer sempre os mesmos artistas. Eu acho que até por medo também, sabe? Os organizadores não trazem bandas diferentes por medo de não ter público. Inclusive o Rock in Rio já ficou, inclusive, sem um dia metal, por alegação de que se trouxesse outras bandas não ia ter público, enfim, e acabou não tendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero falar de uma banda que tá aí para provar o contrário. Né? Eu estou falando do Powerwolf, é uma banda alemã. Powerwolf surgiu lá no começo de 2005, inclusive a data em que lançou seu primeiro álbum, né, para ser mais exato. O último disco de estúdio, se eu não estiver enganado, é de 2018. Né? Por que o Powerwolf? O Powerwolf já é uma banda que está bem grande na Europa, no resto do mundo, o leste europeu principalmente, eles são muito fortes. Agora, no comecinho de março desse ano, eles tocaram aqui no Brasil junto com o Amon Amarth. Tive o prazer de ir nesse show e ver a banda ao vivo. E realmente vale muito, muito a pena conhecer, principalmente ir no show, né? Aliás, eu acho que esse foi o último evento aqui em São Paulo que reuniu milhares de pessoas, né? Logo depois veio essa história toda aí da quarentena, da pandemia, que todo mundo já tá careca de saber. Mas enfim, o Powerwolf, para quem não conhece, tem esse tempo de estrada, já tem quase 10 discos de estúdio lançado. É uma banda que cuida muito do audiovisual, digamos assim, né? Uma banda que tem uma preocupação muito grande com a estética, e isso é legal. Tá? Os álbuns do Powerwolf são muito bem feitos no quesito capa, encarte, a arte da banda é muito boa. A própria banda tem uma caracterização, né? Eles têm um estilo que uma espécie de corpse paint que eles usam, uma maquiagem meio esbranquiçada, assim, para como se lembrassem lobos, né? Por isso tem essa caracterização. E também é uma temática da banda, né? A banda gosta muito dessas histórias de licantropia, vampirismo, mas sem banalizar, fala de uma maneira bem legal, contando histórias, né? A banda é como se fosse uma grande igreja medieval, digamos assim, o visual dos caras, né? Inclusive o vocalista, o Attila Dorn, ele é um cara que estudou música clássica, né, e tem muito conhecimento disso. E é uma outra característica também do som do Powerwolf, tá? Se vocês forem ouvir a música, ele é um power heavy metal tradicional, só que a vocalização é diferente, né? Tem umas coisas mais operísticas, mas não no vocal o tempo todo, mas nas aberturas, algum refrão, alguma coisa nesse sentido. Bastante uso de órgão, teclado também, que é muito forte. Então tudo isso traz uma aura diferente, mas quando você ouve o som, tirando essas passagens, o vocal dele é um vocal bem forte, não é aquele vocal super melódico dos outros estilos, dessas bandas de heavy ou power metal, então acho que também isso é uma característica que deixa a banda interessante, né? O Powerwolf, como eu falei, eles têm já quase 10 álbuns lançados, eles têm também coletâneas, eles fazem álbuns de covers, inclusive várias outras bandas alemãs regravaram músicas do Powerwolf que
para os caras deve ser bem legal, afinal de contas, eles não são necessariamente iniciantes, mas também não são uma banda super veterana, para ter outras bandas, sei lá, do naipe de um Creator, que são conterrâneos lá, regravando música deles, né? Então o Powerwolf acho que é só uma das bandas de milhares que tem para se conhecer, e são bandas realmente muito legais, muito, para mim, pode se tornar assim as bandas aí do mainstream. Eu acho que falta pro público brasileiro, sei lá, acabar com essa mentalidade. Eu acho bem difícil, acho pouco provável isso acontecer, mas a gente tem que garimpar, tem muita coisa acontecendo. O underground, ele não sai do underground se a gente não ir atrás, não conhecer essas bandas. Não acho que o futuro é sombrio aí para música pesada. Acho que tem muita coisa acontecendo e muita coisa que vai acontecer. Então, se você gosta de um heavy metal mais tradicional, deixa essa dica aí do Powerwolf. Se de repente vocês já conhecem a banda aí, me fala. Diz aí nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já conhecem, não conhecem, gostaram, fala, ó, vi no Metal Days, gostei pra caramba. Aliás, o Powerwolf acho que é uma das bandas que eu mais tenho ouvido nos últimos meses, né? Uma outra coisa que eu acho bem curioso, se vocês forem notar em todas as bandas, não vou nem dizer bandas novas, mas até as que já estão aí há um certo tempo, eu acho que falta para essas bandas estruturar a música de uma maneira simples, mas que a música seja poderosa. O que eu estou querendo dizer com isso? O Powerwolf, ele tem um refrão muito marcante. É aquela banda que você ouve uma primeira vez, sem nem saber o que é, você já fica assoviando, cantarolando o refrão, alguma passagem. A maioria das músicas é desse jeito. Então eu acho que são poucas as bandas que conseguem fazer isso, ter essa força, despertar essa coisa no público, né? Tanto que o pessoal brinca dizendo que eles são o novo Iron Maiden, né? Que é muito ao vivo, assim. Nas músicas eles interagem muito com o público, isso é muito legal. Depois eu vou deixar alguns links aí de alguns shows. Os videoclipes são muitíssimo bem produzidos também. Como eu falei lá no começo, esse cuidado com o audiovisual é sempre muito grande. Então vale muito a pena conhecer. Eu acho que é uma das grandes bandas aí, uma de tantas. De repente a gente pode continuar falando de outras bandas que tem, com certeza vão se tornar grandes em algum momento, né? Eu acho que na verdade é aqui no Brasil mesmo, né? Powerwolf, claro, tem a sua base de fãs aqui no país, né? Isso comprovado lá no dia do show, apesar de ser uma casa pequena, mas poderia ser muito maior ainda pelo tempo que a banda tem, pelo número de discos lançados. Então aproveitem aí, vão atrás, porque tem muita coisa acontecendo, tá? A gente vai ficando por aqui, logo logo tem mais. Não esquece de curtir, compartilhar, notificar, fazer aquela coisa toda que vocês já sabem aí, isso fortalece bastante, faz com que o canal fique cada vez maior. Então a gente se vê em breve, se cuidem, hein? Tchau, até a próxima.